Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Marquinhos, fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Uma semana em que eu achei, inclusive, que a gente ia ter que lançar um episódio especial para falar da anexação, prometida anexação para o dia 1º de julho. Ontem, quarta-feira, a gente está gravando na quinta-feira de manhã, que já é uma tradição. E nada, né? Não temos nenhuma anexação aí. Eu acho que a única coisa que a gente anexou e anexou de vez foi a segunda onda do corona. E a gente então vai passar para o nosso primeiro bloco, onde vai falar justamente desse assunto. Então, a gente já vem comentando aí, era segunda onda, não era segunda onda, agora é definitivo, tá aparecendo até um tsunami. Essa semana, números muito preocupantes. A gente ontem passou o limite, não, o ápice que a gente teve, o recorde que a gente teve na primeira onda, chegando aí, de acordo com o Ministério da Saúde, né, de meia-noite de terça-feira até meia-noite de quarta-feira, de terça para quarta-feira, né, contando aí todo dia de quarta-feira, chegamos aí a 868 novos casos de corona. De acordo com o jornal Haaretz, a gente passou dos 1.000 casos em 24 horas. Isso aí depende de quando as 24 horas são contadas, mas enfim, são números muito preocupantes. Essa tem sido a média, a gente tem chegado a entre 600 e 800 pessoas todo dia que são identificadas, né, como novos portadores do vírus do corona, e nada tem sido feito, né? O que o governo tem feito é colocar a polícia na rua para aplicar mais multas nas pessoas que estão andando sem máscara, e como a gente falou no episódio passado, a população tem sido culpada pelo espalhamento do vírus, né? E política de fechamento a gente tem visto muito pouco até agora. O governo, muito pelo contrário, fala que a gente não pode, dificilmente, né? O discurso até agora tem sido que a gente não vai fazer o que foi feito há 2 meses, 3 meses atrás, quando a gente entrou numa quarentena total e o país parou por um mês, porque, enfim, a gente está com uma série de dificuldades agora, continuamos com o número mais alto de desempregados, quase 1 milhão de desempregados, que é o maior da história de Israel, chegando a 20% da população ativa. E, enfim, números preocupantes, né, João? Pois é, 1.000, né, casos, segundo a Haaretz, 870 casos, segundo o Ministério da Saúde, tudo, como você disse, tem a ver com o momento quando você começa a contar né, a hora do dia, né, o fechamento, você faz de 10 às 10, faz de meia-noite à meia-noite, enfim, são muitos casos, são 870, são 1.060, não importa, os dois casos seriam o recorde de casos num só dia em Israel, e isso é bastante preocupante, né? Porque, enfim, o país, ele nessa situação, quando o país chegou nessa situação, já estava tudo fechado, quando o país tinha alcançado 722 casos, que era o antigo recorde, em fins de março, início de abril, acho que início de abril, o país já estava fechado, né? Os casos estavam aparecendo por conta do período quando o país esteve aberto, e esses casos estão aparecendo agora, e o governo ele se recusa a tomar medidas drásticas, né? E a população não reage de maneira radical quanto a isso, porque o número de doentes em estado grave ele é de menos de 60, e o número de pessoas que estão usando respiradores atualmente é de 49, né? Pelo menos era até o dia de ontem. Com 49 pessoas usando respiradores e mais ou menos 60 em estado grave, né? A impressão que você tem é que o que está acontecendo é que está se espalhando uma gripezinha, né? Se a doença ela não afeta, né? Se ela não deixa as pessoas em estado grave nem mata, então a gente tem essa impressão de que não está acontecendo nada, que está tudo bem, que o vírus talvez esteja menos agressivo, que talvez enfim, a gente está se trabalhando um medicamento novo na Universidade Hebraica para curar pessoas em estado grave com um sucesso bastante considerável, ainda que o número de casos tratados ele não seja muito grande, né? Então as pessoas também estão acreditando que isso pode ser que esteja amenizando o problema e de certa maneira fazendo com que vale a pena correr o risco para não golpear a economia de novo, né? Enfim,
mas o novo diretor-geral do Ministério da Saúde, né, que é um acadêmico, dessa vez é um acadêmico da área, na verdade, né, não é um economista como o Bar Simontov. Agora me fugiu o nome do novo diretor-geral na cabeça, a gente já procura e diz. Ele deu uma declaração no canal 2 de televisão essa semana dizendo que é questão de tempo até o número de contagiados em estado grave aumentar, até as pessoas começarem a morrer em maior número, que o que a gente está vendo agora é ainda as primeiras reações à segunda onda. Ele evita falar o termo segunda onda, talvez seja uma ordem do próprio governo para isso, mas ele é bem explícito quando ele explica as consequências que essa expansão da contaminação do vírus ela traz para a sociedade. Então é claro que é a segunda onda, né? Internamente no Ministério da Saúde, algumas fontes, essas nossas já falam abertamente em segunda onda, e o Ministério da Saúde propôs várias medidas de restrição, recusadas pelo gabinete da Corona, né, que é o grupo de ministros e profissionais que o Netanyahu e o Gantz se juntaram para tomar decisões sobre a Corona. Eles recusaram essas medidas restritivas. Eles tomaram algumas poucas medidas restritivas, né, que foi primeiro que as aulas agora do ano letivo terminam agora no dia 30 de junho, que foi a gente está gravando no dia 2 de julho, terminaram anteontem, né? Então as crianças já estão em casa, as creches públicas também terminaram agora, então o que está funcionando são praticamente só as creches privadas, para crianças que têm, basicamente a maioria, menos de 3 anos para baixo, né? Enfim, tomaram algumas decisões em relação a um subsídio para os autônomos, para os trabalhadores autônomos, que eram até agora os mais, enfim, os que tinham mais sido afetados, porque eles não têm direito a seguro-desemprego, né, porque não tem, enfim, não estão categorizados da mesma maneira que os outros funcionários. E tem restrições para eventos, né? Outros trabalhadores, perdão. E tem restrições para evento também. Por exemplo, você agora, até determinada data de julho, para casamentos está liberado um público de até 250 pessoas. Depois dessa data específica, o máximo que vai poder é 100, né? Para não afetar as pessoas que já estão com a data, com os casamentos marcados e com tudo encomendado. Para Brit Milá, né, a cerimônia da circuncisão e algumas outras bar mitzvah e alguns outros eventos, o público máximo permitido é de 50 pessoas, né? Enfim, tem algumas restrições que são muito pequenas, né? O comércio segue aberto, os restaurantes seguem abertos, o país não para, basicamente, e dessa maneira vai ser um pouquinho difícil controlar a expansão da corona. Bom, enfim, as provas nas universidades elas estão também suspensas, as provas presenciais, as provas vão ser realizadas de maneira online, o que gerou um rebuliço também. Algumas universidades não estão de acordo com isso, né? Enfim, são várias restrições pequenas que foram apresentadas, não são restrições grandes. Segundo os profissionais do Ministério da Saúde, elas não afetam a expansão do vírus, e a gente vai ter consequências graves num futuro bastante próximo e bem antes do esperado, né, pelo governo. Agora, por que o governo não toma decisões de fechamento mais grave, né? Agora a gente tem que entender isso agora. Hoje a gente tem em Israel um número real, real não, um número divulgado de 27%, mais de 1 milhão de pessoas desempregadas, né? 27% da população está desempregada. A gente sabe que grande parte desses desempregados eles estão na situação de, que se chama aqui de Hufsha Lelot Tashlum, que é uma sigla, que é uma expressão para férias não remuneradas. É uma situação de emergência que o governo criou, que até essa crise, somente o trabalhador, em comum acordo com o patrão, poderia tirar essas férias não remuneradas. Quer fazer uma viagem, quer tirar um tempo para escrever a tese de doutorado, quer isso, ele pode combinar com o patrão isso. Durante a crise da corona, o governo ele incentivou os patrões a darem férias não remuneradas e a Seguridade Social pagaria o valor equivalente ao seguro-desemprego, pelo menos por um período de 4 meses, né, a ser repensado, e aí, quando a situação voltasse ao normal, esses trabalhadores podiam voltar a trabalhar. Esse número foi mais alto, vários já voltaram a trabalhar, vários ainda não, né? Enfim, esses 27% dos desempregados também estão incluídos esses trabalhadores. A gente não sabe quantos desses trabalhadores vão sair dessas férias não remuneradas desempregados, mas a gente sabe que alguns vão sair disso desempregados, porque algumas empresas já anunciaram
já deram aviso prévio, esse aviso tem que ser dado um mês antes de acabar as férias não remuneradas. O empregador ele segue pagando a Seguridade Social desse empregado durante esse tempo, então alguns nem isso têm interesse em fazer, porque, enfim, tem negócios que estão fechando, né, principalmente na área turística, então a gente sabe que o desemprego, se ele não vai ficar na faixa dos 27%, ele também não vai voltar de jeito nenhum a estar na faixa dos 4% que era antes, ele deve encontrar algum número aí no meio do caminho, os mais otimistas falam em 13%, 14%, que já é um desemprego bastante alto na sociedade israelense. Enfim, essas pessoas sairiam dessas férias não remuneradas para receber direto o seguro-desemprego durante 3 meses, mas que, enfim, uma hora acaba e a economia ela não vai se recuperar de uma hora para outra, porque, enfim, a crise que a corona está trazendo é uma crise mundial. Né? Está tendo uma manifestação gigante da categoria dos artistas israelenses diariamente, em frente à casa do primeiro-ministro, em frente à casa do ministro das Finanças. Em frente à casa do primeiro-ministro também teve, inclusive tem um caso que a gente vai comentar depois de ativistas que foram presos protestando contra o Netanyahu, né, que já foram liberados, mas gerou rebuliço também. Mas enfim, esses protestos estão acontecendo diariamente. Os autônomos receberam agora finalmente um subsídio, né, porque eles não recebem seguro-desemprego porque são autônomos. Né, obviamente o autônomo não pode demitir a si mesmo para receber seguro-desemprego. E o governo entendeu que a situação dos autônomos é bastante problemática. Micro e pequenos empresários estão fechando as portas diariamente, né? A gente vê reportagens de jornal, a gente vê comércio que já não abre, e vários comércios também estão se dando conta de que eles podem trabalhar com menos pessoas, e que eles agora precisam trabalhar com menos pessoas, então tem muita gente ficando desempregada também. E a avaliação do governo sobre a maneira como ele está trabalhando, como ele está lidando, na verdade, com a crise da corona, ela é uma avaliação que tá caindo, né? Ela que está se tornando cada vez mais negativa. Quando perguntados em maio, né? Isso é uma pesquisa feita pelo Canal 2, pelo Canal 12, desculpa, de televisão. Quando perguntados em maio de que maneira o Netanyahu está trabalhando, está lidando com a crise da corona, 74% da população reagiu que positivamente e 23% reagiu que negativamente. Os outros 3% não sabem, não responderam. Agora, quando foram perguntados, né, nessa semana, as respostas foram que bem foram para 58% e mal para 36%. Ou seja, subiu, né, em 50% e caiu em 50%. O conceito de positivo e negativo. Ainda é mais positivo que negativo a maneira como o Netanyahu está lidando com a corona, mas não está no patamar anterior. Ou seja, as pessoas gostaram do que viram a princípio, mas não estão gostando do que estão vendo agora. E aí, o jornal também perguntou, né, o Canal 12 da televisão também perguntou, em relação à economia, a crise econômica da corona, de que maneira o governo está trabalhando, né, se está trabalhando bem ou mal. Em maio, 53% disseram que o governo está lidando bem com a questão da economia e 43% não. Ou seja, aí já tinha um número alto de pessoas preocupadas já com os efeitos da crise econômica que ia gerar o isolamento e tudo mais. Né? E agora, depois que já não tem mais isolamento, as mesmas pessoas foram perguntadas e 35% disseram que o governo está lidando bem com a economia, com o assunto de economia, e 58% estão dizendo que o governo está lidando mal. Isso é um dado bastante preocupante para o governo, né? E o governo sabe disso, porque ele sabe que está caindo a aprovação do governo em relação às medidas de saúde pública e está negativo o entendimento popular sobre as ações do governo em relação a lidar com a economia na crise da corona. Ou seja, você abre o país e tem uma queda de popularidade porque o vírus aumenta e você não consegue resolver a crise econômica e você tem uma queda de popularidade bastante considerável porque a economia ela está quebrando aos poucos e as pessoas estão ficando desempregadas. Então, o momento não é bom para o governo, né? Os números ainda não são terríveis, né? Mas o momento não é bom para o governo, especialmente para o Netanyahu, que está encabeçando o governo e foi na verdade, quando foram perguntadas as pessoas, elas foram perguntadas sobre mais sua opinião sobre como Netanyahu desempenha o seu cargo em relação a assuntos econômicos ou em relação a assuntos relacionados à corona. Né? E a resposta está começando a ficar mais negativa que positiva. Essas duas perguntas foram feitas juntas a outra pergunta que a gente vai comentar no próximo bloco sobre política, que fazem com que o governo atualmente esteja preocupado
e não tome decisões drásticas com medo de afetar ainda mais a economia, né? Porque, como a gente vê, a desaprovação em relação à economia é ainda maior do que em relação à saúde. Só que quando você opta por manter o país aberto, às vezes você opta por por piorar a situação da saúde pública. Se você opta por segurar, por investir na saúde, você acaba optando por piorar a situação econômica, né? Às vezes enfim, você tem momentos quando a doença se espalha que você tem que optar por medidas drásticas e elas invariavelmente afetam um dos dois lados. Nesse momento, é óbvio que se o governo tivesse tomado medidas anteriormente, como aumentar em muito o número de testes e fazer isolamento e tomar ações recomendadas pelos infectologistas, fazer outros tipos de teste, enfim, fazer estudos, na verdade, direcionar as aulas das crianças para o sistema de cápsulas, como chegaram a fazer em determinado momento, como foi sugerido pelo Ministério da Saúde também, mas que não foram feitos, né? Foi tudo aberto do jeito que era antes, enfim. Se o governo tivesse tomado essas medidas, talvez hoje a gente não estivesse enfrentando esse aumento tão grande, talvez a situação pudesse estar sob controle. A gente não sabe o que teria acontecido, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que o governo não seguiu essas determinações do Ministério da Saúde e agora ele está lidando com uma queda de popularidade nos dois aspectos e ele claramente está escolhendo por medidas que priorizam a abertura econômica e a gente vai ver daqui a 2, 3 semanas de que maneira isso vai influenciar na saúde pública e na própria economia também, uma vez que essas medidas não têm trazido resultado tão positivo assim. Enfim, falei demais agora, eu vou deixar um pouquinho para você, Marquinhos, falar. Tem muita coisa ainda para comentar sobre a questão da corona, mas não dá para falar tudo aqui no episódio de podcast de uma semana. A gente tenta trazer para vocês o principal. Eu acho que tem muita, como você falou, né? Tem muita coisa ainda sobre o tema. Um dos pontos aí que mostram também a situação que a gente está vivendo aqui hoje foi a reabertura, né, do turismo na Europa para países, né, que eles chegaram a acordo com alguns países. A União Europeia chegou a acordo com alguns países de fora da União Europeia para que pudesse voltar ao turismo, né? A gente está começando o verão. E muitos países dependem do turismo, né? Como Israel também depende do turismo, muitos países na União Europeia também dependem, a Grécia, Portugal, lembrando que todos os países que são ali mediterrâneos, né, nessa época do ano, aí própria Itália também, né, o turismo tem um valor muito importante e Israel não está na lista dos países que for liberado a entrada de cidadãos, ou seja, cidadãos israelenses não podem viajar para a Europa nesse próximo verão. Começou desde ontem, né? A abertura começou no dia 1º de julho, a gente está gravando no dia 2. Então, os cidadãos israelenses não podem ir à Europa. Tem países do norte da África em que isso foi, que eles chegaram a acordo, Nova Zelândia, Austrália, China e Israel não. A princípio, né, a gente comentou isso nos episódios anteriores, que Israel estava em contato com a Grécia, em contato com Chipre, porque são dois destinos que são bem próximos aqui de Israel. Para você ir para ilhas da Grécia, são 2 horas e meia de voo, é bem curto, é bem rápido e é bem barato, né? As pessoas, tem muitos israelenses passam as férias nesses países, no Chipre principalmente, tipo um Rio-São Paulo de avião, Rio-Belo Horizonte de avião. É bem curtinho, bem rapidinho e está proibido, né? Não foi reaberta, as fronteiras desses países não foram reabertas para cidadãos israelenses em função dessa segunda onda aí que a gente vê que aparentemente está mais séria do que a primeira onda. Então a gente já tem esse baque aí do turismo, até porque o acordo que foi feito era um acordo de reciprocidade, ou seja, se os cidadãos israelenses pudessem ir para esses países, cidadãos desses países também teriam que vir para Israel, e eu acho que também ninguém está a fim de mandar seus cidadãos para cá em função de toda essa confusão que a gente vê aí agora. Também ontem foi aprovada a lei que permite a utilização da tecnologia do Serviço Secreto, né, de Segurança Interna, o Shabak. A gente comentou no último episódio, eles têm uma tecnologia que rastreia o nosso celular eles dizem até 2 semanas, né? Mas, enfim, 2 semanas é o que a lei permite. Ou seja, se uma pessoa hoje ela for detectada com corona, né, testou positivo, eles usam a tecnologia para identificar aonde a pessoa esteve nas últimas 2 semanas
e tentar colocar as pessoas que tiverem contato com ela também em isolamento para evitar o espalhamento do vírus. Só que isso já a gente está vendo a implementação dessa tecnologia, que é muito polêmica, né, porque ela fere nossos direitos como cidadão, né, ela entra na nossa privacidade diretamente, mas ela está sendo utilizada já em um período em que a gente tem aí entre 800 e 1.000 doentes todos os dias, né? Então já é bem, bem tarde. E não sei até que ponto isso vai ser efetivo em função de ser já, como eu acabei de falar, a gente tem um número muito elevado aí de doentes e pessoas com portadoras do vírus que não sabem, né, que são portadoras. O que o governo vem fazendo também é tomar medidas de fechar cidades específicas, né, onde o número de doentes vem crescendo em um ritmo muito alto, e pode ser que a cidade de Ashdod seja fechada, muitas cidades na região do sul do país sejam fechadas, a cidade de Elad também, que é uma cidade de ultra-ortodoxos. Ainda não foi falado, né, no caso da primeira onda, a gente viu aí que Bnei Brak, né, que é uma cidade ali do lado de Ramat Gan, bem no centro, do lado de Tel Aviv. Na primeira onda, ela foi uma cidade muito afetada, uma cidade que tem uma população ultra-ortodoxa, quase 100% da cidade, né? Nessa vez, desse caso até agora, né? Nessa segunda onda, não tem se falado da população ultra-ortodoxa, o que é um ponto muito positivo. Ontem, até por curiosidade, eu tive na cidade de Beit Shemesh, que é uma cidade ultra-ortodoxa também. Vi muitas pessoas com máscara, muitas pessoas sem máscara e muitas pessoas com máscara no queixo, né, o que não faz muito sentido, né, não tem efeito nenhum, mas enfim, tem uma preocupação, e é fundamental que seja feito um trabalho também, né, com todas as parcelas da população para entender a gravidade do vírus, né? Agora, coisas que você falou, eu queria fazer comentários em cima de coisas que você falou sobre a questão das pessoas que estão sendo em estado grave, que estão sendo colocadas em respiradores, porque na primeira onda, como ninguém entendia direito, né, o que era o corona e ainda não tinha nenhuma pesquisa, nenhum medicamento que pudesse surtir um efeito para doentes graves, as pessoas estavam sendo entubadas de uma forma mais rápido, né? E hoje os médicos estão segurando mais isso. Você até comentou desse remédio aí que está sendo testado pelo Hospital Hadassah, né? Pelo Hospital Universitário. Ou seja, a gente já tem também algumas pesquisas que foram feitas nesses 2 meses que estão surtindo algum efeito, fazendo com que o número de pessoas que sejam entubadas diminua, né? Nesse primeiro momento. Agora, é possível também que com o aumento do número de doentes, né, pessoas infectadas, também aumente o número de pessoas que sejam que vão precisar dos respiradores. E aí a gente vai entrar no momento mais crítico, né, porque é justamente esse o maior medo. Nos territórios palestinos, né, a gente também tem visto um aumento muito grande do número de doentes. Eles detectaram ontem mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas só ontem testaram positivo para o corona, e eles vão colocar a partir de sexta-feira um fechamento, né, uma quarentena de 5 dias na Cisjordânia. Já o governo, hoje, eu ouvi isso, na verdade, também hoje de manhã no rádio, que o governo palestino optou por essa decisão de 5 dias. É fato, né, que as pessoas que são infectadas na Cisjordânia é porque tiveram contato com israelenses, com pessoas que vivem do lado de cada fronteira, e a gente, lembrando aí que a gente nesse momento tem hoje também há 200 respiradores na Cisjordânia, todos eles praticamente em uso, não só por doentes de corona, mas também por doentes de outros doentes, né? Que essa também é a maior preocupação, né? Porque você não pode colocar todo o serviço de saúde à disposição do corona, né? Dos doentes de corona, porque a gente também tem aí outros tipos de doença e, enfim, acidentes e tudo mais. Então essa é uma preocupação muito grande. E também eu acho que a gente tem que levar em consideração que na primeira onda, isso que você falou das pessoas estarem encarando muito como uma gripe, né? Na primeira onda a gente viu um desleixo por parte das autoridades no que diz respeito ao cumprimento das regras que eles mesmos criaram, né? Cabe lembrar que durante
a festa de Pêssar, né, a Páscoa, onde todo mundo foi obrigado a ficar em casa e ninguém pôde comemorar com as suas famílias. O primeiro-ministro convidou o filho dele, o outro ministro, o Lieberman, né, o ministro, ele não era ministro, mas enfim, era deputado, convidou também o filho dele, o Nir Barkat convidou a filha dele, enfim. E o Litzman, né, que era o ministro da Saúde, ele ficou doente e foi filmado em uma sinagoga, né, depois do Ministério da Saúde ter falado para as pessoas não irem à sinagoga, para as sinagogas serem fechadas. Enfim, houve um desleixo por parte das autoridades que, obviamente, leva também a um desleixo por parte da população. Agora, o que é mais interessante, o que é mais importante, eu acho, nesse caso todo, é a gente entender também que o governo, ele, em função da questão de, por exemplo, mandar as pessoas para o seguro-desemprego, né, para férias não remuneradas, e aí passaram a receber um seguro-desemprego, e os autônomos que receberam pequenas ajudas, né, vamos dizer assim, do governo. A questão é a seguinte: as pessoas precisam comer, né, as pessoas precisam sobreviver, as pessoas têm contas a pagar. Na televisão, todo dia a gente vê também casos de famílias que fecharam seus negócios, pequenos negócios, né? Negócio de família. O cara tem uma sorveteria e fechou, porque não tem público. O cara tem uma lojinha que fechou, porque não tem público. E não estão recebendo nenhuma ajuda do governo, não estão recebendo nenhum subsídio, não estão recebendo nenhuma... Não tem como se sustentar. Né? Então a gente chega num momento em que as pessoas vão fazer o seguinte: eu não vou parar, por que o governo está falando que eu tenho que parar? Mas eu não posso parar, porque se eu parar eu não tenho o que comer, né? Eu não tenho como sustentar minha família. Ou seja, a gente entra aí num paradoxo, né? Ou a gente vai ter que arrumar formas de que pessoas que têm mais, elas contribuam mais e paguem mais, para que a gente não possa, de alguma forma, frear o avanço maior ainda, né, da doença. Mas eu não sei se um governo, como a gente vê o governo israelense já há algum período, a política econômica do governo, ela prevê uma medida dessas, lembrando que na semana passada, tanto o Bibi, né, o Likud, quanto o Kahol Lavan votaram contra um apoio emergencial, né, a direitos sociais para os autônomos, né, os trabalhadores autônomos. Como o João bem falou, eles não têm direitos sociais, né? Eles, apesar de pagarem o seguro social, né? Vamos dizer, o INSS aqui, né? O Bitur Leumi, a gente não tem direito a direitos sociais. Então a gente vive numa situação muito complicada, né? Porque eu conheço pessoas que elas trabalham com atividades físicas, são professores professores de educação física que dão aula em academias e aulas particulares, em grupo e tudo mais, e falaram: eu não vou parar, mesmo que o governo fale, que coloque a gente em quarentena novamente, fale que está proibido, eu não vou parar. Se eu tiver aluno que também pense dessa forma, não queira parar e queira continuar ainda, eu vou continuar trabalhando. Eu não vou parar. Porque ele simplesmente falou: eu paro e não ganho nada, passo fome, é o meu sustento, enfim, tenho filho para criar, tenho aluguel para pagar. E é essa a situação que a gente está vivendo aqui, eu acredito que em boa parte do mundo, mas aqui também a gente vê que a ajuda, né, vamos dizer assim, porque eu não gosto de falar ajuda, porque no momento que a gente é cidadão e paga imposto, nada é ajuda, né? Não estou sendo ajudado pelo governo, né? Eu pago imposto, então o governo tem que, de alguma forma, o governo tem que me servir também, né? Eu acho que essa é uma questão importante da... Hã? O nome disso é política. É a É política do política. governo. Isso, exatamente. O governo não está me ajudando, né? Eu pago imposto, né? Então, assim, o governo tem que me servir e não eu servir ao governo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro também, que não é, o governo é bonzinho. Não, 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 não. Não é questão de governo ser bonzinho ou não bonzinho. Isso é a forma como os governos se constroem para tentar ganhar mais voto, né? E dizer que eles são, vamos dizer, os pais dos pobres, né? O pai do povo. É o populismo, né? É uma política populista. Porém, é isso, né? Nós somos cidadãos de um país. O cidadão, ele tem direitos e deveres. No momento em que eu só tenho dever, eu não sou um cidadão, né? Porque o governo não me vê dessa forma, pelo menos. E é mais ou menos essa a realidade que a gente está vivendo aqui. E outra coisa interessante também do corona é a gente ver o quanto uma crise como essa, ela acaba trazendo à tona os problemas que a gente enfrenta no dia a dia da sociedade, né? Por exemplo, a questão das cápsulas no sistema educacional. O que são as cápsulas?
as cápsulas é uma política de dividir as turmas, né, as salas de aula, em turmas menores, ok? Por exemplo, você tem ali alguns alunos, você vai dividir em 2 grupos para evitar que eles tenham contato um com o outro, para você diminuir o contato entre as crianças. Só que isso não é real, né? A gente vê, eu trabalho com criança também, eu dou aula para criança, isso não é uma coisa real, a gente não tem como dizer que isso é verdade. Agora, o importante é a gente ver que a gente hoje tem, de uma forma geral, no sistema educacional israelense, cerca de 30, 35 crianças por sala de aula, por turma, entendeu? Na grande maioria dos colégios em Israel. Ou seja, a gente chegou numa crise onde a gente, por questões de saúde, não pode ter tanta criança junta, não tem o que fazer, né? Porque a solução para isso é você ter turmas menores. Só que uma questão de você ter turmas, vamos supor, com 15 alunos, você melhora a qualidade do ensino, você melhora a educação, você faz com que o professor possa dar mais atenção à criança. Isso eu estou falando em termos gerais, sem corona, né? Não é pedir muito, é simplesmente pedir uma educação de qualidade, né? E no momento que a gente tem uma crise política, uma crise de saúde, né, pública, como a gente está tendo agora, a gente vê também que tem muita coisa que precisa ser mudada, mas, enfim, não é política do governo transformar a educação, né, fazer com que a educação seja de qualidade ou de mais qualidade para todas as pessoas. Enfim, vou parar por aqui também. Acho que eu já falei bastante. Se você tiver algo mais a complementar, sua vez. Não, podemos ir para o próximo bloco. Vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai estar falando da política aqui em Israel essa semana. Então, a gente estava comentando isso antes de começar a gravar o podcast. Na minha opinião, acho que foi uma semana muito negativa pro Netanyahu, né? Foi uma semana em que ele prometeu que ia fazer a anexação de parte dos territórios palestinos no dia 1º de julho, ontem, quarta-feira. Não aconteceu. Inclusive, hoje já tem aí deputados do Likud falando: não, o dia 1º de julho foi a data para o início do processo de anexação, mas enfim, nada, não temos nenhum território aí que foi anunciado como anexado, nem aquelas nossas, não vou chamar de previsão, que eu não sei se é previsão, mas aquelas nossas ideias de repente ele vai falar que vai anexar um assentamento aqui, próximo da fronteira, um assentamento ali, nada, não anexou absolutamente nada, apesar dele ter anunciado isso muitas vezes. Também foi uma semana em que ele teve mais uma derrota, né, que isso veio à tona, a questão do julgamento dele novamente, porque o Avichai Mandelblit, né, que é o procurador-geral do Estado, impediu, falou que ele não poderia receber uma ajuda de 10 milhões de shekels de um amigo dele para que ele pudesse pagar a sua defesa, né, nos julgamentos, e obviamente que o Netanyahu está usando isso de uma forma política, a gente vai falar disso daqui a pouco. E também teve um outro tema que agora me fugiu a cabeça, mas enfim, desses dois aí foram 2 temas já que deixaram o Netanyahu aí numa situação política bem complicada, porque foi difícil para ele sofreu 2 derrotas muito grandes, eu não sei até que ponto isso influenciaria num resultado eleitoral, porque ele tem um número de eleitores que é bem fiel a ele, né? E assumem essa questão do líder, né? Enfim, dele ser o maior e tudo mais, mas foi uma semana difícil para ele. Vamos começar então falando do Sipua, João, dessa anexação que não aconteceu. Liberaram os mapas aí, inclusive, na terça-feira. Os mapas iniciais foram pensados de 30%, né, do território palestino que poderia ser anexado. Esses mapas foram apresentados aí para o governo americano, que não aceitou. E o resultado disso é que a gente viu que nada saiu do papel. Anexação até agora, nada. Olha, pois é, você comentou muito bem que a semana foi muito negativa para o Bibi, né, para o Netanyahu. A semana foi muito negativa para o Netanyahu mesmo. Não tem, enfim, não tem nada de bom para falar dele dessa semana. Na verdade, a gente tem que olhar com atenção não só para o Netanyahu, mas também para o Gantz, tá? Porque essa semana também
ela foi ruim para o Netanyahu e ela foi muito ruim para o Gantz também. Porque a semana começou com o Gantz sendo ignorado em público pelo Netanyahu. Tipo, ignorado não, ele foi deixado de lado. Né? Todas as câmeras de televisão filmando uma entrevista coletiva que eles iam dar. Primeiro ia falar o Netanyahu, depois o Gantz. O Netanyahu terminou a sua fala, era uma fala sobre a corona, e ele agradeceu a imprensa, começou a pegar os papéis e acabou, e não passou a voz para o Gantz, né? E o Gantz, de repente, começa a reclamar e gesticular, e na leitura labial deu para identificar, eu não lembro exatamente agora o que ele disse, mas era tipo que ele reclamando que o combinado é que ele ia falar, que é um negócio absurdo, né? E você, assim, ele tira a máscara e começa a falar, né? E aí a leitura labial pega, como ele está escanteado nesse governo, né? E aí o Gantz vai lá e dá uma declaração depois dizendo que 1º de julho não é nenhuma data sagrada para anexação, que primeiro de tudo a gente tem que cuidar da crise da corona. E aí o Netanyahu vai lá e faz uma reunião com um dirigente do Likud, uma reunião que não era portas fechadas, e o Likud não precisa do azul e branco, o governo não precisa do azul e branco para tocar em frente à anexação. Então, a mensagem que o Netanyahu está dando em público, né, não é em off, em público para o Gantz, é o seguinte: você é um zero aqui nesse governo, você é pouco relevante, eu vou fazer o que eu quero, quem manda aqui sou eu, e você se acostume com isso. E isso aumenta muito mais a suspeita de que o Gantz não vai assumir como primeiro-ministro daqui a 1 ano e meio, né? Agora já é um pouco menos que 1 ano e meio. Enfim, a briga está pública, né? E aí as pessoas começam a falar de eleições, inclusive fontes do Azul e Branco já estão falando que eles vivem constantemente sobre a tensão de novas eleições, né? Enfim, as pesquisas até semana passada mostravam o Likud ganhando com mais de 40 cadeiras. O Gantz chegou a aparecer com 9 cadeiras numa eleição provável, enfim, num cenário pesquisado. Então, tudo dava a entender que o Netanyahu estava muito bem e o Gantz estava muito mal. E a semana o que a gente continua vendo é que o Gantz continua muito mal, mas só que o Netanyahu ele teve uma crise, ele está passando por 3 crises, né? Muito grandes. Sobre 2 a gente falou um pouquinho no bloco anterior, sobre a corona e a economia. A economia eu vou continuar falando um pouquinho agora, até para corrigir uma informação que eu dei. E a crise enfim, e uma crise moral que ele está passando, isso que a gente nem está falando das questões dele na justiça, né? Que estão momentaneamente esquecidas agora, mas é uma crise moral que, como a gente comentou no podcast passado, o Likud fez um pedido para isentar o Netanyahu de pagar impostos, porque, segundo os comentários do Miki Zohar, que é o líder do governo na Knesset, o salário do Netanyahu ele é muito líquido, ele é muito baixo para o primeiro-ministro, que é de cerca de 17 mil shekel por mês, o que seria uns 20 mil reais por mês, e que qualquer diretor-geral de uma empresa ganha o dobro disso aqui, né? Enfim, e aí, pelo menos, né? Enfim, essa proposta de lei, ela caiu muito mal, né? Ela foi muito mal recebida pela sociedade, de uma maneira geral, né? Até porque também o Netanyahu receberia retroativos desde 2013, caso essa proposta seja aprovada, e depois já estão querendo aprovar essa proposta para outros ministros, né? O que seria, enfim, um gasto público muito grande, não exatamente muito grande, mas considerável, na época que tem gente passando fome, que tem autônomos que não estão recebendo um centavo, que tem micro e pequenos empresários fechando suas portas. Isso caiu muito mal. A prova que isso caiu muito mal foi na mesma ronda de pesquisas que o Canal 12 fez sobre a corona e a economia. Eles perguntaram para a população se eles apoiam o pedido do Netanyahu de isenção de impostos, né? E a resposta foi que 56% se opunham e que só 24% apoiavam. Ou seja, o núcleo duro dos eleitores do Netanyahu está ali naqueles 24%. Obviamente, se vocês somarem, vocês vão ver que não chega a 100%, chega a 80%, acho que os outros 20% não sabiam, não conheciam o caso, preferiram não opinar. Mas o fato é que mais de 2 vezes mais pessoas reprovam essa posição do que aprovam, mas 56% claramente reprovam isso. Isso tudo misturado com a avaliação negativa que o Netanyahu tem sobre como ele está lidando com a economia agora e com a queda da avaliação positiva dele sobre como ele está lidando com a questão de saúde da corona, colocam ele numa crise bastante complicada. Outra vez, repito, a gente nem está falando dos processos que estão rolando contra ele na justiça agora, nesse momento. Enfim, a cereja do bolo foi que o ministro das Finanças, Israel Katz,
deu uma declaração essa semana dizendo que não vai ter aumento de impostos, mas que não vai ter aumento de subsídios também. Então, vai ser o seguinte, vamos manter as coisas como elas estão, vamos se acostumando aí, porque assim vai ser. Uma medida bastante liberal, né, que é não aumentar os impostos, diminuir o tamanho do Estado, né, o Estado não precisa arrecadar mais, e o Estado também não tem o dever de cuidar das pessoas, uma medida liberal um pouco extremista, né? Deixa eu só fazer um comentário aí também em relação a isso do Katz. Ele também começou uma política nessa mesma linha que você falou do liberal, né, ainda avançando um pouco mais indo para o neoliberal, de ataque ao setor público, né? Ele quer agora diminuir o setor público, diminuir salários, diminuir direitos, né, que os funcionários públicos têm, porque o salário dos funcionários públicos não é muito alto, mas tem uma série de benefícios. E ele quer cortar esses benefícios também. É uma política que o governo já vem tentando há muito tempo, há muitos anos, sendo que, obviamente, o sindicato, né, dos funcionários públicos é muito forte e não permite com que isso aconteça, só que agora, na crise do corona, pode ser que, enfim, a política neoliberal seja aprofundada também e chegue mais forte no funcionalismo público. Desculpa aí, foi só uma parte. Não, sem problema. Eu vou aproveitar e me corrigir agora, para também complementar. A informação que eu dei do desemprego, o número não é de 27%, mas é de 21,2% de desempregados, né? 861 mil pessoas desempregadas, dos quais 605 mil estão de férias não remuneradas, que estão incluídos nesse número. A gente não sabe quantos desses vão voltar a trabalhar, mas enfim, é uma situação de crise econômica, com o governo dizendo que não vai aumentar o subsídio. Daqui a pouco o seguro-desemprego de parte das pessoas acaba, daqui a pouco algumas das pessoas vão parar no olho da rua. O governo também deu autorização para que empresas diminuam os salários de seus funcionários, que é o que acontece com bastante frequência. Enfim, e a crise econômica ela é forte. E o Netanyahu agora ainda se aproxima na semana que ele prometeu começar a anexação, e ele não voltou atrás totalmente, né, com essa ideia. Ele podia 2 semanas atrás declarado: a crise da corona impede a gente de tomar uma atitude agora em relação à anexação, essa não pode ser a nossa prioridade. Ele não fez isso. Ele seguiu fantasiando com isso, somente uma declaraçãozinha pequena ele deu, culpando o azul e branco por não poder avançar muito com o tema da anexação. Obviamente que isso não agrada as pessoas que acham que a anexação não é prioridade, e ela não é, para a grande maioria das pessoas. A gente vai chegar em outra pesquisa que fala sobre isso, que no momento que a gente está passando por uma grave crise econômica, uma crise de saúde pública sem precedentes no século XXI, o primeiro-ministro está preocupado com uma ação desconhecida pelo público, porque os mapas eles chegaram muito tarde e mesmo assim não chegaram para todo mundo e não são claros, né? Uma ação que demanda apoio internacional que não existe, né? A União Europeia ameaçou de sanções, né? Outros países reagiram, a Liga Árabe, e os Estados Unidos não estão manifestando apoio. A única coisa que eles fizeram foi vetar algumas coisas, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu a portas fechadas, mas aparentemente eles mandaram o Netanyahu segurar a anexação, ainda que ninguém acreditasse que ele fosse fazer realmente alguma coisa, né? E uma anexação que também teria custos financeiros, né? Essa semana o canal 1 de televisão, a rede Tagid, né, o Kan, eles têm um podcast chamado Hayot Keys, que é tipo a vida no bolso, né? E que significa que é um podcast sobre economia, né? Mas muito básico, que explica questões básicas. E dessa semana, que saiu ontem de manhã, ontem 6 horas da manhã eu estava escutando, qual o preço da anexação, né? E o preço que custaria a anexação, seja ela só do Vale do Jordão, né, que pode ser desde o Vale do Jordão até 30%, até toda a Cisjordânia, ela pode variar entre um gasto de 1 bilhão e 800 milhões de shekel a um gasto de 45 bilhões de shekel por ano, né? Obviamente, mais de 40 bilhões são em caso de anexação de toda a Cisjordânia, o que não é o projeto, hein? Mas um gasto dos 30% estimado era um gasto de mais ou menos 8 bilhões anuais, que se a gente dividisse isso por cada cidadão israelense em aumento de impostos, seria como se cada um tivesse que pagar uma quantia de 2.200 shekel por mês a mais de impostos, para poder bancar os gastos que essa anexação teria, já considerando os supostos benefícios econômicos que ela traria, né? Ou seja,
É óbvio que a anexação, que ainda poderia gerar uma crise de segurança com o Hamas, que está ameaçando também não deixar isso barato, com a própria autoridade palestina, uma crise diplomática gigante com a Jordânia e com outros países, sanções no caso mais grave. É óbvio que isso não é interessante. Na verdade, em nenhum momento, menos ainda no momento de crise econômica, crise de saúde pública, né? A autoridade palestina ontem teve mais de quase 300 casos de corona, eles também não estão interessados em conflito nenhum agora, mas eles não podem deixar passar essa situação exatamente do que ela está. Né? E a população israelense não é boba, né? Ela não é idiota, ela não é alienada, ela sabe do que ela está falando, e a prova ela sabe o que significa anexação, e a prova disso é uma pesquisa feita pela Universidade Hebraica, que foi divulgada essa semana, mostrando que 69% da população israelense era contra a anexação unilateral, né? 63,5% da população judaica israelense era contra, e 92% da população árabe israelense é contra a anexação. Né? E a pesquisa foi bastante mais completa, tem outras informações, mas uma coisa que eu vou chamar a atenção também que essa pesquisa divulgou é sobre a ordem de prioridades. Né? Os entrevistados podiam dar um número de 1 a 8. Eles receberam 8 categorias, eles tinham que votar do 1 a 8 qual deveria ser a prioridade do governo da maior para menor, né? Da menor e 8 para maior. A população judaica respondeu que a principal prioridade do momento é que cada cidadão possa se sustentar e o aumento dos preços. Você vê 7,1, 5 de média, né? 5,8 de média, a situação da saúde, do sistema de saúde. 5,5 de média, né? A violência e a segurança pessoal. Esses foram os três primeiros. E o último lugar, okay, com 2,5, foi declarar soberania sobre territórios da Cisjordânia. Último lugar com 2,5 para a população judaica. Para a população árabe, enfim, os três primeiros foram com 6,21, violência e segurança pessoal. 5,88 também sustento e aumento dos preços. E 5,04 sistema de saúde. E 1,2 também em último lugar, declarar soberania, ou seja, anexação sobre os territórios da Cisjordânia. Ou seja, é o último lugar na ordem de prioridade da população israelense a anexação, tanto para a população judaica quanto para a população árabe, com uma diferença bastante razoável para o segundo menos importante, né, de 0,7 no caso judaico, de 1, né, pontos no caso árabe. Ou seja, está longe de ser prioridade isso, e o governo fica falando de anexação como cortina de fumaça para esconder vários problemas. Só pode ser essa a única interpretação razoável e cabível para essa situação ter sido levada até o dia de ontem como uma perspectiva real, né? Mas que quem escuta o nosso podcast sabe que a gente está falando há muito tempo aqui que isso não ia acontecer. Né? E eu acrescento aqui ao isso não ia acontecer, mas, enfim, duas informações. Né? O Netanyahu está preocupado com uma movimentação que está acontecendo política pela criação de um partido dos autônomos. Né? Já é muito fácil você criar um partido e muito fácil disputar as eleições. O Netanyahu está vendo que a popularidade dele não está muito alta, está caindo. A gente não tem pesquisas de popularidade dele, mas a gente está vendo que a insatisfação com o governo e com as medidas do governo está caindo. Né? E uma das principais críticas vem dos autônomos, que são uma parcela bastante considerável da população israelense, que pela primeira vez estão recebendo um subsídio, segundo eles, insuficiente e tardio, né? E estão cogitando criar um partido dos autônomos, uma vez que absolutamente ninguém na Knesset, no parlamento, está defendendo a bandeira deles, ou pelo menos com sucesso. Né? Uma pauta que, em geral, a esquerda apoia quase no mundo inteiro, né? que é apoiar os autônomos, micro e pequenos empresários, né? Mas em Israel a esquerda foi reduzida a pouquíssimas cadeiras depois das últimas eleições, já que o eleitorado de esquerda preferiu votar no Partido Azul e Branco, né? E a própria esquerda israelense também já se esqueceu um pouco do que significa ser esquerda na última década, quando ficou na monolítica em relação aos assuntos sobre os quais fala. Né? A esquerda israelense não trabalha com questões, enfim, não é representativa em relação à defesa dos trabalhadores, né? Enfim, não fala sobre luta de classes, ainda que não precisa usar essa terminologia marxista. A esquerda israelense, ela já há muitos anos
10 anos foi um enfraquecimento muito grande, mas a gente pode falar de mais de 30 ou 40 anos que a esquerda israelense não é representativa em relação a essas questões. Ela praticamente virou uma esquerda pró-direitos humanos e, enfim, e por separação entre religião e Estado. Uma esquerda liberal, não sei nem se é para chamar isso de esquerda, em outros lugares do mundo nem seria chamado de esquerda. Enfim, e aí surge um vácuo que esse tal Partido dos Autônomos possa ocupar. A gente sabe que tem movimentações para criar esse partido, ainda não tem um grande nome para poder encabeçar a lista, né? O Netanyahu está monitorando isso de perto, ele quer que esse grande nome, ele está querendo encontrar um nome para que ele possa controlar esse partido também, porque ele tem medo de quantas cadeiras o Likud possa perder com a criação de um possível Partido dos Autônomos. Isso faz com que as eleições sejam um assunto não tão interessante assim para o Netanyahu nesse momento. Netanyahu, a cereja do bolo não, mas enfim, o fato que nos faz crer que o Netanyahu realmente não ia fazer nenhuma anexação agora, além de todo o contexto, de toda a conjuntura sobre a qual a gente vem falando há várias semanas, e agora a gente entendeu que agora todo mundo pode ver com os próprios olhos que ela impede qualquer perspectiva de anexação. Mas um outro fato que, ainda que a conjuntura fosse um pouco diferente, é que o Netanyahu não é um homem de grandes decisões. Ele é o primeiro-ministro que ficou mais anos no poder e ele não tomou nenhuma grande decisão, nem tem nenhum grande feito desde que assumiu o poder. Ele é especialista em administrar o status quo. E para quem duvida do que eu estou falando, eu vou pegar todos os primeiros ministros só dos anos 90 para cá. Okay? O Rabin assinou os acordos de Oslo, super polêmico, né? A gente pode estar de acordo ou não estar de acordo com as ações dessas pessoas, mas eu vou mostrar para vocês agora como todos os outros primeiros-ministros que Israel teve nesse tempo tomaram decisões importantes, polêmicas e corajosas, ainda que nem sempre boas, ao passo que o Netanyahu não tomou nenhuma delas. O Rabin assinou os acordos de Oslo e a paz com a Jordânia, né, no meio do caminho. O Ehud Barak ofereceu 2 propostas de paz para os palestinos pela primeira vez na história, retirou o exército do sul do Líbano depois de 18 anos. O Ariel Sharon ele retirou os colonos e o exército israelense da faixa de Gaza, decidiu pela construção de um muro de separação entre Israel e a Cisjordânia. Né? O Ehud Olmert ele fez uma guerra com o Hezbollah no Líbano, fez uma proposta de paz para os palestinos de Anápolis, destruiu o reator nuclear da Síria, né? Tudo isso no espaço de 3 anos, e fez uma guerra com o Hamas praticamente só para encontrar o Gilad Shalit, que estava nas mãos do Hamas. E o Netanyahu, de 2009 para cá, não tomou uma atitude, uma decisão que se aproxime da grandiosidade que foram essas decisões que a gente pode citar desses últimos 5 primeiros-ministros, né? 4 primeiros-ministros, Rabin, Barak, Olmert e Sharon, que não foram o Netanyahu, tanto de esquerda como de centro como de direita. Nenhuma grande decisão. A atitude dele mais grandiosa ou mais impactante foi ter trocado os 1.000 e tantos prisioneiros pelo Gilad Shalit, que era uma atitude muito pouco polêmica, uma vez que 91% da sociedade israelense apoiava essa troca. Ele não tentou nenhuma grande ação antes de fazer essa troca, né? E foi a maior decisão que o Netanyahu tomou. Não tomou decisões impactantes para a economia, foi uma administração do status quo também, não tomou grandes decisões em relação a nenhum ministério. Quando alguma coisa aconteceu de um pouco mais importante nesse governo, em geral foi por decisão de alguns ministros um pouco mais corajosos e polêmicos que o Netanyahu. Ele é um sujeito que administra a situação, que não é de tomar grandes decisões, para o bem e para o mal, é importante dizer isso. Né? O Netanyahu também não vai para a guerra por qualquer coisa, mas a gente não pode esperar que durante o governo Netanyahu, a menos que haja um consenso absoluto ou uma conjuntura que empurre ele, que force ele a tomar determinada decisão, a gente não pode esperar do Netanyahu uma atitude grandiosa dessas, inserida num contexto com o qual ele tenha que enfrentar parte da opinião pública, parte da opinião internacional, para que ele possa colocá-la em prática. Isso explica bastante coisa, e explica que a gente no próximo ano e meio não deve ver nenhuma anexação, não deve ver nenhum passo importante do Netanyahu, a menos, obviamente eu vou dizer, a gente não tem bola de cristal, mas a gente conhece o personagem, a menos que ele seja empurrado por alguma força exterior, né, a tomar determinada atitude, né, e isso tem a ver com a conjuntura mais internacional do que nacional, mas enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, o que vai sobrar do país depois que esse efeito da corona passar, se isso vai passar de alguma maneira, que consequências isso vai deixar.
Então é um pouco complicado a gente dizer isso agora. Mas agora, no momento atual, não vai ter anexação. Eu assino embaixo de um cheque em branco, se vocês quiserem. Não vai ter. Porra, cheque em branco, hein, cara? Cheque em branco é cheque em branco. Eu tô Deixa eu falando isso só. há 2 meses já. Hã? Tem 2 meses que eu tô falando que não vai ter anexação. Sim, Quem sim, é escuta a gente verdade. sabe disso. É, é verdade. Então, deixa eu complementar com algumas notícias também. Sobre a questão da anexação. Essa semana, né, o Boris Johnson, né, o primeiro-ministro americano, inglês, né, não tem primeiro-ministro nos Estados Unidos. O primeiro-ministro inglês, ele falou, e inclusive ele lançou uma matéria, né, no jornal Ynet, né, no Yediot Ahronot, falando que a Inglaterra é muito amiga de Israel, a Inglaterra está sempre do lado de Israel, mas não aceita e não vai reconhecer nenhum passo, nenhuma anexação, caso o governo israelense tome essa medida. Lembrando que o ministro das Relações, que o embaixador dos Emirados Árabes nos Estados Unidos, há cerca de 2 semanas, a gente comentou isso, ele também lançou uma matéria nesse mesmo jornal. Ele fez um vídeo em inglês e lançou uma matéria em hebraico nesse jornal aqui em Israel, falando que uma anexação ela afetaria os laços entre Israel e os Emirados Árabes, né, que tem tido uma política de normalização, né, das relações entre Israel e os países árabes. Isso é uma coisa que o governo Netanyahu vem fazendo, né? Bom, enfim, só para constar. E isso também aumenta a pressão sobre o governo americano, né? Que o Trump não está numa situação nem um pouco boa. Pesquisas nos Estados Unidos colocam que hoje a reeleição dele não acontece. Inclusive, essa semana eu ouvi dizer que ele poderia renunciar, inclusive, ao cargo de presidente. Eu não sei se é real, né? Se é uma notícia real. Não, Não, não que seja. fala. Não é questão de Eu fake escutei. news. Eu não sei se isso seria alguma coisa que aconteceria. Entendeu? Não Não, que seja fake. porque Hã? o que eu escutei, Marquinhos, é que o que está se falando lá nos Estados Unidos é sobre a possibilidade do Trump desistir de concorrer à reeleição. Desistir. Não, É, não, inclusive vi que ele poderia renunciar. Isso foi, mas enfim, beleza. é, Eu acho dessa desistir eu reeleição. também vi. Não, Pois não, é, eu vi isso também. Tem a razão, tem pesquisa do razão. New York Times colocou ele com 16 pontos abaixo do Joe Biden, Isso, atrás do Joe perdendo em Biden. todos os estados, né? Porque a maioria Isso. não necessariamente significa derrota nos Estados Unidos, mas a situação do Trump, obviamente que eleição é timing e ainda falta, É. mas a situação dele hoje não é boa. Falta, mas não falta muito, né? Falta pouco e a gente vê aí que a situação do corona nos Estados Unidos ela só piora, a economia americana, né? Também está muito ruim e quanto mais a situação do corona demorar para se resolver, pior vai ser o impacto na economia. E enfim, há grandes possibilidades que dele não se reeleger, mas também muita gente falava que ele não seria eleito há 4 ou 5 anos atrás e ele foi eleito. Então, enfim, a gente está falando com que as pesquisas saíram foram o que as pesquisas que saíram essa semana falaram. Então, isso tudo também coloca uma pressão no governo americano que não quer mais problemas, né? Já tem problema o suficiente. Agora, uma coisa muito interessante também que eu ouvi ontem foi o diretor-geral, né, dos colonos, né, da Organização dos Colonos da Cisjordânia, falando a questão, o problema de não haver, né, anexação não tem nada a ver com Gantz. Ele falou, não tem nada a ver com Gantz e com Gabi Ashkenazi. Quem é o responsável por isso é o Bibi Netanyahu. Ele é o primeiro-ministro, ele pode decidir se vai anexar ou não. Ou seja, o Bibi, ele sempre tem essa política de jogar para os outros a culpa, né? E ele muitas vezes ele tenta jogar, inclusive há vários deputados tentando jogar para o Gantz o fato de não ter acontecido a anexação, de ter jogado para o Kahol Lavan o fato de não ter acontecido a anexação. E a direita colona, né, dos colonos, fala, não, é o Bibi, né? O problema é o Bibi. Tipo, não tenta jogar a culpa para os outros, é você o problema. O que também é mais uma derrota para ele nessa semana, que foi um tanto quanto turbulenta, né? Em relação ao julgamento dele, eu acho que toda essa questão da anexação se mostrou
muito clara que era um pano, uma cortina de fumaça, né, para essa questão do julgamento que se aproxima. Agora eles fizeram novos ataques ao sistema judiciário em função da proibição dele receber essa ajuda aí de 10 milhões de shekels para poder pagar o seu julgamento, sua defesa, né, nos julgamentos. A tendência agora é que eles peçam a prorrogação do julgamento, porque eles vão dizer, do início do julgamento, porque eles vão dizer que o Bibi não pode, que a equipe, como a equipe não pode aumentar, eles não têm tempo suficiente de correr com todo o material, de estudar todo o material, então eles não podem começar o julgamento, enfim. É uma batalha que ele vai tentar empurrar com toda a possibilidade, todas as forças dele, para que o julgamento não aconteça, para que isso seja empurrado, né? A gente conhece, mas a tendência é que acho que o cerco se fecha, né? Eu acho que as pessoas estão começando a ficar de saco cheio também. Eu acho que isso é uma questão importante. Está ficando muito claro que é tudo uma questão de sobrevivência política dele. Não tem uma preocupação com o país, não tem uma preocupação com a população, é uma questão de sobrevivência política do Benjamin Netanyahu, né, cara, que é aí o Bibi the King, né, cara, mas a gente tá com ele aí, pelo menos pelo próximo período. Eu acho que até 1 ano e meio a gente vai estar com, pelo menos, pode ser que as eleições tenham antes aí, mas como você falou, Benny Gantz não vai assumir não, cara, eu acho que ele não tem essa coisa de assumir não, vai tomar aquela rasteira no meio do caminho aí, cara. Não vai assumir, não. É isso, cara. Vamos passar para o nosso próximo bloco, então? Vamos lá, vamos nessa. Então vamos lá para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burdi. Fala aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que essa semana foi garoto propaganda de uma loja de colchões. Isso aí, o João botou a sua foto numa rede social comprando colchões, divulgando a loja e através disso ganhou um bom desconto e se testou realmente a popularidade do João nas redes sociais. Futebol israelense chegou ao seu ponto máximo nas semanas anteriores. Eu dizia que o Maccabi Tel Aviv era uma questão de tempo conquistar o título. E o Maccabi Tel Aviv conquistou o bicampeonato, segundo título seguido de forma invicta, ao vencer o clássico contra o Hapoel Tel Aviv 3-0 com 3 gols no final do jogo. Primeiro gol de pênalti, segundo gol o jogador até estava impedido, e no terceiro já nos descontos, com toda a justiça, o Maccabi Tel Aviv campeão. O campeonato segue agora só por cumprir tabela, mais algumas rodadas, mas como dizem no Rio Grande do Sul, por laranjas. Talvez a única importância é ver quem será o segundo ou terceiro colocado, para ver quem vai jogar a Liga da Europa na próxima temporada. Quem vai conseguir pegar a vaga para a Liga da Europa na próxima temporada. Lembrando que o Maccabi Tel Aviv irá jogar as fases preliminares da Liga dos Campeões, da Champions League. No basquete, nós tivemos um momento interessante que foi o jogo entre Hapoel Jerusalém e Maccabi Tel Aviv, as duas principais equipes da competição. Vitória 86-80 do Maccabi Tel Aviv. A Liga de Basquete segue ainda a todo vapor, vai demorar ainda algumas semanas para sair o campeão. Então, assim que tiver as informações, nós vamos divulgar. E lembrando que no futebol, o bicampeão Maccabi Tel Aviv conta com um goleiro titular brasileiro, o goleiro Tenenbaum, que cresceu no Flamengo do Rio de Janeiro, desde as categorias de base. Na hora de se profissionalizar, seguiu no Flamengo, mas recebeu um convite e veio para o Maccabi Tel Aviv já como cidadão israelense. Meio turno serve ao exército e meio turno é liberado para treinar, titularíssimo na equipe e bicampeão nacional. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão pela sua mensagem, te aguardamos na semana que vem e vamos ficando por aqui, João, já nos alongamos bastante, diz aí suas considerações finais. Vamos lá, eu queria só agradecer, porque um número razoável de pessoas veio falar comigo sobre a série Teherã, né, que estreou há 10 dias mais ou menos aqui em Israel.
criada pelos mesmos criadores de Fauda, né? E, enfim, eu queria trazer umas informações sobre a série e fazer uma pequena correção sobre uma coisa que eu disse na semana passada, né? Não uma correção, mas um acréscimo. A agente israelense do Mossad, que é mandada para o Irã, né? E eu não estou dando spoiler, não. Essa é a sinopse da série mesmo. Ela, na verdade, ela não só é uma agente secreta, como também é uma cyber-agente, né? Que tem tudo a ver com o que aconteceu agora há pouquíssimo tempo entre Israel e o Irã, né? Além disso, bom, enfim, a série está disponível no site do canal Kan, mas ela é uma série, enfim, que ela é falada quase toda em persa, né? Que é a língua do Irã, e ela tem legenda em hebraico. Então, eu acho que enfim, para quem não entende hebraico nem persa, vai ser um pouquinho complicado ver a série do jeito que ela está. Mas como a gente comentou, ela volta, enfim, ela foi vendida para Apple TV, ela pode aparecer aí no Brasil, porque ela foi vendida para ser transmitida em 137 países, né? Enfim, umas informações sobre a série sobre as quais eu acho que seriam legais a gente falar. A série ela foi gravada em Atenas, né? Que segundo a produtora da série é muito parecida com Teherã. As duas cidades são muito parecidas, né? Obviamente que uma produção israelense não pode gravar no Irã, então eles buscaram uma cidade que fosse parecida. Inicialmente eles queriam fazer em Amman, na Jordânia, mas viram que Amman não era parecido com Teherã, que Atenas era mais, adaptaram tudo. Enfim, lá foi gravado, os próprios iranianos se dizem surpresos com a semelhança entre as cidades vistas na série. Enfim, a atriz principal da série, né, ela não sabe falar persa da vida real. Na verdade, agora ela já sabe, né? Ela fez um curso de 4 meses. Ela chama Niv Sultan e ela tem uma pessoa que está o tempo inteiro corrigindo para ver se ela fala bem, se ela está falando certo, com o sotaque certo, com a pronúncia certa, né? Porque, enfim, ela aprendeu a falar 4 meses antes. Ela basicamente atua numa língua que ela não conhece, né? E, enfim, e vai indo muito bem. Quem está vendo a série vê que ela está indo muito bem. Na série, né, a maioria dos atores da série são atores persas, né? São atores iranianos, que não vivem no Irã, que vivem na Europa, a maioria deles, né? Alguns deles já rompidos com o regime totalmente, mas alguns deles não, né? Que estão, enfim, podendo viajar para o Irã eventualmente, né? Mantendo ainda alguma ligação com o país. Um desses atores, chamado Milad Kahani, okay? Ele ainda poderia viajar para o Irã, né? Ele é um dos personagens principais da série, ele é um hacker iraniano. Ele ainda poderia viajar para o Irã, ele mora na Europa, mas ainda está em contato com o país. E ele sabia que fazendo a série, isso significaria que ele cortasse relações com o Irã para sempre, né? Nunca mais ia poder visitar a família dele no país, pelo menos enquanto o regime se sustentar. E ele optou por fazer a série mesmo assim, né? E abriu mão de um direito seu pessoal, né? De uma ligação emocional com o país onde ele nasceu e cresceu, enfim, só para atuar nessa série israelense. A série, enfim, ela está agora, já passou até o 4º capítulo aqui em Israel, né? Ela é uma série bastante interessante. Enfim, eu estou comentando para vocês terem um gostinho mesmo, porque uma hora ela vai chegar no Brasil, provavelmente. Às vezes a gente tem ouvintes em Portugal, em outros países que falam português, mas, enfim, a série uma hora vai chegar e eu acho que vocês vão poder ver, e é uma série muito bacana. Enfim, recomendo que vocês vejam, fica aí a dica, e quem entender hebraico, pelo menos pela leitura, ou quem entender persa, dá para procurar no site do canal Kan, né, que é o canal público israelense. Dá para ver, inclusive dá para ver pelo celular. Eu não sei se está bloqueado para outros países, mas enfim, aqui em Israel dá para ver. Beleza, eu tenho que acompanhar a série também. Eu comecei a ver o primeiro episódio, mas não continuei. Na verdade, a série de podcast que eu estou produzindo lá do Zanaj Medina está me tomando um tempo absurdo, mas está ficando bem legal. E aí tá difícil de ver televisão. Eu consigo ver as notícias, que é o mais importante. Não sei se é o mais importante, na verdade, porque cansa, né, cara? Cansa bastante. Mas enfim, beleza. Então a gente volta na semana que vem com mais notícias, com ou sem anexação, o Estado permanecendo ou não no tamanho que ele é hoje. Valeu, João. A gente se fala então. Falou, Marquinhos. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.